Bom dia, gente. Deus seja louvado pela vida de todos. Paz seja convosco. Estamos aqui nesta manhã, irmãos, para compartilhar com vocês aqui uma porção da palavra de Deus. Um assunto importante, um assunto que para muitos é conhecido e para outros é desconhecido. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Iremos ler versículo 11 e o versículo 12, que diz assim, Efésios 4, verso 11 e verso 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A minha intenção esta manhã, irmãos, é tratar de um assunto a respeito de liderança, o corpo ministerial de uma igreja. Eu quero abrir aqui um parêntese para informar para aqueles que veem posições ou funções na igreja como se fosse uma escala, né? Tem uns que veem certas posições na igreja lá em cima e outros verem outras posições na igreja lá embaixo. Por exemplo, de diácono mesmo. Na visão de muitos é uma posição inferior, uma posição de pouca importância, uma posição pouca desejada. E eu quero aqui compartilhar com vocês, irmãos, sobre isso aí. Existem pessoas que não almejam ser diáconos porque existem aqueles que desprezam, menosprezam e aqueles que criticam. Acho que diácono é tipo a posição mais baixa do corpo ministerial, mas não, é uma posição de grande importância. É uma das funções que tem como exigência as mesmas para ser um pastor, para ser um missionário, para ser um evangelista. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Atos capítulo 6, versículos 2 e o versículo 3. Vamos entender que onde originou-se a posição ou a função do diácono. Versículo 2 e versículo 3 de Atos capítulo 6. Assim diz a palavra do Senhor. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens. E aqui eu quero abrir um espaço aqui, nesse versículo, para dizer para você que acha que essa posição de diácono, que essa função de diácono é uma função de menos importância. Eu disse que para ser diácono, as exigências são as mesmas para ser um pastor, para ser um missionário, para ser um apóstolo, para ser um evangelista, para ser um mestre, etc. Olha que tipo de exigência é preciso para ser um diácono. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para que constituamos sobre este importante negócio. Então, a palavra de Deus diz que essa função, essa posição é de grande importância na obra de Deus. Tudo que Deus permite acontecer, irmãos, é para beneficiar alguém. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Vamos entender que a visão de Deus é diferente da nossa visão. A visão de Deus, irmãos, é beneficiar o corpo. A visão de Deus é aperfeiçoar o corpo de Cristo. Nós vamos ver em outros versículos mais à frente que Deus, na visão de Deus, ele deseja o aperfeiçoamento da igreja. E para isso ele constitui
né? Pessoas com capacidade, pessoas que abrem o coração para a obra dele. Deus não coloca alguém numa posição que este alguém não vai dar conta. Deus nunca vai te colocar na posição para você fazer alguém tropeçar. Deus nunca vai te colocar na posição para atrapalhar o crescimento da igreja, de uma igreja. Então, se a sua posição for de diácono, faça com carinho, faça com amor, porque, segundo a Bíblia, o seu trabalho na obra de Deus terá uma recompensa. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 diz: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, ou de acordo com a utilidade ou da necessidade. Eu disse que Deus não coloca ninguém numa posição que a pessoa não vai dar conta ou vai causar dano ou atrapalhar o crescimento de uma igreja. Então, se Deus colocou, é porque Deus viu a necessidade e viu a utilidade. Então, para muita gente que vê essa posição de diácono como uma posição inferior, aprenda nesta manhã com a palavra de Deus, que para ser diácono tem que ser cheio do Espírito Santo, não é isso? Então o texto diz, a manifestação do Espírito é dada a cada um, de acordo com a sua utilidade, ou o que for útil. No versículo de número 18, olha que interessante o verso 18, onde Paulo diz, olha, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Ou seja, não importa qual seja a sua posição na igreja, qual é a sua função. Se Deus colocou, é porque Ele quis colocar e viu em você capacidade para cumprir tal tarefa. E a sua tarefa é muito importante para o reino e para o crescimento da obra de Deus. Porque se Deus estabelece posições, funções na igreja, é porque Ele visa o crescimento e o aperfeiçoamento da igreja. Olha o verso 22, o que nos fala. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Em outras palavras, as posições que muitas pessoas desprezam, na visão de Deus, é posição importante. Em Atos 10, 34, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Muita gente precisa entender que Deus não vê como o homem vê. O homem às vezes engana pela sua visão distorcida, pela sua visão equivocada. Samuel, quando foi ungir um rei para substituir Saul, ele olhou a aparência e quase comete um erro grave. E Deus disse para ele, Samuel, não atentes para a aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê. Deus olha por dentro. E quando Deus olha para a gente, Deus olha para o nosso interior e consegue enxergar a capacidade para fazer, cumprir a tarefa que nos é designada. Amém? O versículo 25, o verso 25 diz o seguinte: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenhamos os membros igual cuidados uns com os outros. Por que eu li esse versículo aqui junto com esses textos aqui que eu apresentei para os irmãos? É porque tem pastor, é claro que não é todos os pastores, alguns pastores que eu já vi em igrejas que eu já fui pregar, eles tratam o diácono como se fosse um empregado, como se fosse uma pessoa qualquer, não reconhecendo a importância. Tem muita gente que acha que essa função é muito baixa, muito medíocre. Não é. É de grande importância. Atos 6, verso 3 diz que essa posição é de grande importância. É um importante negócio. É isso? Eu queria que você abrisse comigo também em 1 Timóteo capítulo 3, onde
Paulo escreve a carta para Timóteo, dando a Timóteo algumas orientações. E muita gente almeja ser bispo, ser apóstolos, mas a capacidade não é compatível. Querer não é poder. Às vezes a gente quer posição que não é para a nossa capacidade. As pessoas desejam posições que não estão à sua altura. Tem aqueles que querem pastorear, mas a sua capacidade não é compatível com o que ele está querendo fazer, né? Então a gente tem que orar a Deus, pedir a Deus direção, porque Deus nos coloca na posição que é preciso ser colocado, né? Vamos observar aqui na palavra do Senhor, 1 Timóteo 3, olha o que Paulo fala para Timóteo, algumas exigências para quem deseja ser obreiro, ter um cargo, né, na igreja. Olha o que Paulo diz para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 a seguir. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Olha que interessante. Não existe obreiro que Deus não exige dele a necessidade de estudar a palavra de Deus. Todo obreiro, todo pastor, todo evangelista, ele precisa estar por dentro das escrituras sagradas. Eu conheço pastores aí, né, pessoas que não dão muita importância para a palavra de Deus, por isso que suas igrejas não crescem, não há progresso, não há evolução, né? Eu já fui pregar em igrejas aí, irmãos, que infelizmente o corpo de obreiro é muito decadente, sem instrução, sem palavra, sem ensinamento. E isso promove na igreja uma decadência. Porque na falta de entendimento, de conhecimento da palavra de Deus, você pode ver que Oséias disse isso. Por falta de conhecimento, o povo tem sido destruído, né? Aí por isso que há exigência para ser bispo, para ser pastor, porque aqui está bispo, mas em outras traduções diz pastor, outras traduções diz apóstolos e por aí vai, né? E aí, resumindo, para ocupar uma posição, uma função numa igreja, você tem que estar enquadrado também na palavra de Deus. É preciso ser irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, cuidadoso na sua atitude, comportamento, seu palavreado, a sua postura como um cristão, né? Tem muita gente que acha que para ser obreiro não requer exigência. Deus ele propõe alguns requisitos para quem quer ser obreiro na casa dele. Amém? O versículo 3. Não dado muito ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. É um dos requisitos que Paulo diz para Timóteo que para quem quer ser um obreiro na casa de Deus, precisa ter. Aí você observa que a mesma exigência que tem para um bispo, para um pastor, para um evangelista, é dado também a um diácono. Olha o que o versículo 8 nos diz. 1 Timóteo 3, versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados muito ao vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. A palavra mistério aqui, irmãos, refere às escrituras sagradas. Como eu disse, o diácono, qualquer pessoa que deseja, que almeja um cargo na igreja, ele tem que estar fundamentado e embasado na palavra de Deus. Amém? E o versículo de número 12, olha o que o versículo 12 nos fala. Os diáconos sejam marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servem
Os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, o que foi falado aqui foi só para esclarecer o pouco que eu falei na minha limitação. É claro que existe mais coisa, muito mais coisa a respeito disso aí. Eu queria até ter esse estudo pessoalmente, que é bem melhor, né? Mas eu quero que nesse vídeo aqui, em poucas palavras, né, como eu fora dito, expressar para os irmãos aqui, só para trazer clareza para quem tem dúvida. Não veja essa posição como uma posição qualquer. É uma posição de grande importância na obra de Deus. E muita gente tem falhado nisso, né? É uma posição menos cobiçada, menos desejada, porque há falta de ensinamento, a falta de instrução promove isso aí. Eu já cheguei em muitas igrejas que tem pastor em cima do altar, um tropeçando no outro. Tem missionário aí tropeçando um em cima do outro, ou seja, muitos querem ser pastores, evangelistas, missionários, e poucos almejam o cargo de diácono na igreja. Antes de finalizar essa reflexão, irmãos, uma pergunta que às vezes muitas pessoas fazem e a resposta é bem clara, só que muita gente bate na tecla. Uma mulher pode ocupar funções ministeriais na igreja? Por exemplo, uma mulher pode ser diaconisa? É claro que pode. As mulheres, irmãos, teve grande participação no ministério de Cristo, no ministério dos apóstolos, em especial para o apóstolo Paulo. Pode ver que em uma das cartas ele faz menção do nome de algumas. E eu quero aqui depois compartilhar com os irmãos o que Paulo falou, as obreiras, né, em algumas igrejas que ele fundou. Então, não veja essa posição de diácono como uma posição medíocre. Você diácono, você obreiro, você porteiro. Se foi Deus que te colocou nessa posição, observe bem o que Paulo diz. Olha, porque os que servem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, seja um bom diácono, seja um bom obreiro, seja um bom porteiro. Não permita que as palavras de outras pessoas que veem essa posição de diácono, essa função como uma função medíocre. Não. Você é uma das peças importantes para o crescimento da obra de Deus. Amém? A resposta da pergunta: se uma mulher pode ocupar um cargo, né, de obreiro na igreja? É claro que sim. Vamos ler o que Paulo diz em Romanos, capítulo de número 16, versículo 11. Carta de Paulo a Romanos, capítulo 16, versículo 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia, para que saibais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Amém? Aqui Paulo faz menção ao nome de uma das obreiras, né, de uma das igrejas que ele plantou. Então, em outras palavras, uma mulher pode ocupar sim uma função de diaconisa ou de obreira na igreja. Amém? Vamos a mais um texto aqui, antes de finalizar essa reflexão. É Lucas capítulo 8. Vamos fazer menção dos versículos 2 e... Vamos ler versículo 1, 2 e 3. Que tem muita gente que é machista, né? Fala que a mulher não pode ser isso, não pode ser aquilo na igreja. Eu não falo de pastora porque eu não tenho nem palavras, né, irmãos? Não quero aqui ser autocrítico ou ser machista. Mas acredito que a mulher pode sim ocupar uma posição, né, uma função numa igreja, como, por exemplo, diaconista ou obreiro da casa do Senhor. Amém? Vamos ler aqui Lucas capítulo 8, versículo 1
e ao versículo 3. Olha o que o doutor Lucas fala a respeito do ministério de Jesus e na participação das mulheres. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, com Jesus. Agora versículo 2, olha aqui a participação das mulheres no ministério de Jesus. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidade, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que serviam com seus bens. Aí você percebe que há uma colaboração, há uma participação de mulheres no ministério de Jesus Cristo, assim como houve nos dias de Paulo, nos dias de Pedro. Então, irmãos, nessa reflexão, fica aqui esta palavra da parte do Senhor, embasada na palavra de Deus, para todos nós, né? Todos os membros do corpo de Cristo têm grande importância. Amém? Porque na visão de Deus, o crescimento e o desenvolvimento da igreja está em primeiro lugar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.